Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Que cada um possa, nesse momento, estar feliz porque conseguiu aqui chegar. Amigos encarnados, amigos desencarnados, por todos esses lugares desta terra bendita. Que possamos, nessa noite, aprender um pouco mais dos ensinamentos. E queremos convidá-los para fazer a nossa prece, falando com o nosso Pai. Vamos, nesse momento, falar com o nosso Deus Criador, o Senhor da vida, sentindo a sua presença na nossa respiração. Quando Deus nos concebeu, Ele assim o fez com o respirar em nossas narinas. E a partir daquele instante em que olhamos para os olhos de nosso Pai, nunca mais deixamos de saber que Ele existe, porque somos seus filhos. Que nesta semana abençoada, em que temos a bênção da comemoração de nossa querida Maria Santíssima, que possamos nesta noite reverenciá-la com todo o agradecimento que ela tem feito por nós. Santa Maria, Rainha do Céu, advogada de nossas súplicas junto a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso Mestre. Nós te pedimos, querida Mãe, não que deixemos de sofrer, mas que o nosso pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, nós te pedimos pelos irmãos que aqui vêm suplicar uma migalha de compaixão, de carinho, de amor, de afeto, de esperança, de informação, de Evangelho de nosso Mestre Jesus. Assista-os, querida Mãe, com a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus nosso Pai, louvado seja Jesus Cristo, louvado seja Maria Santíssima, louvado seja Bezerra e louvados sejam todos os trabalhadores da seara de nosso Mestre Jesus, incansáveis professores de todos nós alunos nessa romagem evolutiva. Essa terra bendita que nos acolhe como hospital, como escola, como prisão, como oportunidade redentora para as nossas evoluções. Assim somos gratos, pois que Jesus nos recebeu. Ele é o nosso mestre e o nosso irmão maior. Que assim seja. Sou Celso Brás. Hoje nós falaremos sobre mais um capítulo dos Professores da Terra. Como ontem, dia 3 de outubro, comemora-se a reencarnação de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Hoje, dia 4, então, hoje comemoramos a vinda do nosso querido Allan Kardec na Terra. Mas não podemos só pensá-lo e colocá-lo como em 1804. É necessário que nós voltemos no tempo para saber quanto é grandioso o trabalho desses irmãos incansáveis, trabalhadores de Deus, professor desta terra bendita, e que trabalham incansáveis junto ao nosso Mestre Jesus. Nós vamos encontrar Sócrates no ano de 470 a.C. e com a sua desencarnação no ano de 399 antes de Jesus Cristo. Sócrates foi e é um grande trabalhador de nosso Mestre Jesus, pois que ele, há 600 anos antes de Sócrates, ele era o Elias. Então ele foi o grandioso trabalhador como Elias, aí sai da reencarnação e vai como Sócrates. Lá, o que ele fez, esse filósofo? Ele ensinou as bases da sustentação moral e espiritual para todos os filhos da terra, a ponto de que era proibido naquela época os filhos de pessoas pobres, ou dos escravos, ou dos subjugados, não podiam aprender a ler. Eles tinham que trabalhar. Então só os filhos dos nobres, aqueles que podiam pagar. Mas que nobre?
Desde quando que o dinheiro torna uma pessoa nobre? O pobre pode ser muito mais nobre do que um milionário. E um milionário pode ser também muito mais nobre moralmente do que um pobre, né? Porque não é isso que nos transforma. O espírito, ele vem para cá sem nada, sem suas riquezas materiais. Então o Sócrates, ele peita a sociedade e fala: não, eu dou aula para os nobres que podem pagar e dou aula para os pobres que não podem pagar. Os nobres, aonde que eu dou? Na universidade, nas bibliotecas grandiosas que existiam. É lá que eu dou, porque o pobre não pode ir lá, não, vocês não deixam ele ir. Então aonde que eu vou falar com esses pobres? De qualquer idade, pode ser adulto, pode ser criança, na praça pública. É lá que eu vou ensinar. Então tal dia, tal hora, eu estarei na praça pública ensinando as leis morais do ensinamento da verdade que existe. E aí foi para trabalhar na praça pública, ensinou. E a classe dominante, brava, a ponto de dar um fim na sua conversa, decidiram no julgamento de 2 juízes, numa praça pública, onde a comunidade não se apresentou, ouviram, e eles então decidiram a fazer com que ele tomasse a cicuta, o veneno, o remédio. Aí propuseram os defensores, o amigo de Sócrates, falaram: olha, você então, nós vamos preparar, você vai fugir. Ele falou: não, quem foge é bandido, quem foge é criminoso. Eu sou honrado, eu falo a verdade, eu nunca fugirei. Pode deixar as portas abertas da minha prisão. Não, mas você precisa fugir, você vai ser morto. Não importa. O que é a morte? A morte é só o retorno à pátria espiritual. Então façamos o seguinte: já que é decidido que eu vou ser morto, para não continuar fazendo o ensinamento, então vamos tirar desta oportunidade uma lição. Chame os médicos, chame os especialistas e vamos então catalogar todo o que acontece quando toma-se tantas gotas de cicuta, quanto tempo ela leva para causar paralisia, quanto tempo ela tira de dor. Vamos lá. E aí juntou, encheu a cidade. Ele falou: ó, pessoal, aqui dentro eu não quero choradeira, não quero covarde, não quero ninguém que fique chorando sem a certeza do que a morte não existe e é passageira. Então quem não tem capacidade de suportar esse fato, por favor, se retire. E só fique os outros. E aí começaram a catalogar. Tantas gotinhas de cicuta, tantos minutos depois, eu comecei a sentir na ponta do pé um formigamento. E assim foi, né? Uma história comprida, não vamos contar. Aí contou até: ó, estou sentindo tal coisa agora, pessoal. Olha, o meu coração está fazendo isso. Eu estou vendo tal coisa, tal. Até o momento que ele desencarnou. E aí catalogaram tudo. Sócrates. Aí Sócrates, sabe que ele pega, então sai daquela região e vai para a região que naquela época era a França. Então ele vai ser lá um grande médico, um grande mestre, aonde ele era de uma comunidade que não se alimentava de carne, não se alimentava de nada de álcool, e ele era o supremo comandante dos druidas. Aí, o que acontece lá? Lá ele vai encontrar, na sequência, nós vamos encontrar o futuro Allan Kardec como Platão. Então, o Kardec é o nosso Platão, que deu continuidade às obras de Sócrates. O Platão, aí se direcionam, porque eles tinham um comando que é de Jesus, vão para as regiões das Gálias, onde eles seriam druida. O Allan Kardec vai ter o nome de Allan Kardec lá nas Gálias, onde ele vai ensinar as pessoas, ensinar a mediunidade, ensinar sobre a comunicabilidade dos espíritos, vai ensinar a vida, e o seu superior era o Sócrates. Então, Sócrates e Platão, tá lá. Aí o que acontece? Aquela comunidade crescia, árvores exuberantes, aquela região muito linda das Gálias, uma região fabulosa que tem na França. Naquele tempo não existia a França. E aí nós vamos encontrar naquela região
uma cidade que é conhecida como Lyon, na França, que é chamado de Leão. Por quê? No ano de 43 a.C., foi fundado nessa cidade o Fórum de Trajano, um complexo muito grande, aonde faziam os gladiadores, aonde ali foi morto muitos cristãos depois na sequência. Então por isso que o Kardec vai nascer lá em Lyon. Vou explicar depois por quê. Nós vamos encontrar aí, nós estamos falando de um período de mais ou menos uns 150 anos, 100 anos antes de Cristo. Eles esperavam, e estava programado, porque o Cristo talvez reencarnasse ali, era a esperança. Aí quando o imperador romano soube que existia a possibilidade daquele enviado que seria o Messias prometido, que ele viria e que talvez viesse daquela região, e que lá tinha o povo preparado para receber, que eram o que dariam origem aos essênios, que já estavam se formando 150 anos antes de Cristo, por ordem de Moisés, para fazer a grande espera para dar suporte para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega, essa ordem estava composta por 4.000 pessoas, nobres, religiosos, trabalhadores, para fazer a espera até o dia que chegaria o nosso Mestre Jesus. Quando chegou o Cristo, ele falou: agora encerra esse capítulo, vocês saiam de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Mas voltemos lá na época das Gálias, onde estão lá os dois preparados para continuar os ensinamentos do Cristo. Porque o Cristo, ele ensinou, Cristo recebeu de Deus para fazer a composição da Terra. E a Terra, então, há 4,5 bilhões de anos, ela foi formada depois de Deus colocar o seu plasma divino, e aí o Jesus Cristo, o comandante, com outros Cristos, constituíram esta Terra. E aí passa por ela muitos professores, muitos alunos vêm aqui, e o aluno que não tem capacidade de passar do período do primitivo, ele sai do planeta Terra, porque o planeta Terra evolui. Ele saiu do primitivo. Então o aluno que não tem condições de subir com a Terra, ele vai para um outro planeta, aonde ainda é primitivo. Aí vem, a Terra sobe para provas e expiações. O aluno que conseguiu acompanhar e ser aprovado para provas e expiações, ele fica aqui. Não conseguiu, ele vai para um outro planeta, aonde terá que dar lugar para o início da regeneração que está sendo implantado aqui na Terra. Então, primitivo, provas e expiações, estamos entrando em regeneração. Esse período, segundo a espiritualidade, deve levar, só para fazer uma limpeza de classe e colocar cadernos novos, 800 anos, 1000 anos, esse processo de troca de alunos, e vem aluno para regeneração, sai aluno que não conseguiu ficar por aqui, e dizem eles que nós estamos fazendo as provas de recuperação. E dizem eles que 98% não fica. 98% vai embora. É a tendência. Mas o que Jesus fez há 50 anos atrás? Ele recolheu o nosso... Como que é? A cadernetinha, né? Ele recolheu para ele a nossa cadernetinha. Então nem Dr. Bezerra, ninguém sabe quem que poderá... Tá, entendeu? Nós estamos na prova. Eu estou esperando que Deus dê para todo mundo um trabalho de casa e que todo mundo se modifique e que tire as provas, não é isso? Muito bem. Aí nós vamos, as Gálias preparadas para que viesse o Cristo lá. Roma, o Império Romano falou: não, aqui não, nada de Messias aparecer aqui. E fizeram uma grande guerra e mataram todo aquele povo que tinha lá. Mataram o Sócrates, mataram Platão. Esses dois que estavam lá, quando eles foi uma invasão muito grande, os lugares onde tinha mulheres, moças que estavam nos conventos, nas salas de aula, elas se jogavam nos penhascos. Diz que você via mar cheio de pessoas morrendo, se matando, porque elas eram violentadas, porque a ordem do Império Romano é o seguinte: vá lá, engravide essas mulheres e tenham, para que não tenham mais esse sangue druida lá.
Nós queremos outro tipo de sangue imperando lá. E aí então as mulheres que eram violentadas, se engravidassem, elas eram obrigadas a ter o filho daqueles soldados que estavam lá. Foi uma catástrofe. É tanto que tem a Joana de Ângeles, estava lá, ela era aluna de Allan Kardec. Ela, quando viu que os soldados não... chegou um soldado muito machucado, muito arrebentado, ele conseguiu, no meio daquela pilha dele, porque eles não eram guerreiros, então estava uma pilha de gente morta, ele pegou e conseguiu se arrastar tudo machucado, conseguiu pegar um cavalo e conseguiu chegar lá, falar com o Sócrates e o Platão. Olha, não tem como mais fazer, o nosso general fez o que pôde e eles estão subindo e não tem mais o que fazer. E ele falou, o que é impressionante, aqueles soldados não são gente, eles pegam a espada e ficam bufando como se tivesse monstro junto com eles. Vamos matar o Messias, vamos matar o Messias. Daí o soldado conta, é feito nele os curativos, ele cai ali e morre. Falou, eles bufam e gritam, morte ao Messias, morte ao Messias. Aí chegaram lá em cima, estava lá dentro daquela igreja, onde eles faziam as orações. Aí chegaram lá, o Allan Kardec baixou a cabeça, foi decapitado, o chefe dele, que era o Platão, o Sócrates, né? Daí levou uma espadada no coração, e aí botaram fogo naquele ambiente todo, foi queimado tudo. Só que daí tinha logo acima um outro templo, exatamente. Então quando eles acabaram de morrer aqui, e já estavam andando lá em cima, o corpo ainda estava tremendo ali, eles já foram retirados imediatamente para lá. Aí eles pegam, antes desse fato acontecer, eles viram uma luz muito grande que passava alguns anos antes, e aí eles viram que aquela luz se dirigia para a região da Palestina. E aí eles foram informados, o Cristo não poderá nascer aqui, o Cristo não encontrará guarida nessa localidade. E aí eles ficaram observando aquela luz, para onde que ela ia, e aí começaram a ver uma terra já não florida como era as Gálias, uma terra pobre, miserável, areia, árvores pobres, aquele sofrimento da região da Galileia, né? Por que Jesus ia nascer lá? Onde? Porque nada acontece por acaso. Aí os dois pegam, imediatamente vão e reencarnam lá na região da Palestina. Vai o Sócrates, vai como João Batista. O nosso irmão Platão, que é o Kardec ali naquela região, lá reencarna como João Evangelista. Esse João Evangelista é um trabalhador. Aí nós vamos encontrar então o Cristo falando lá ele fala o seguinte, que ele enviou, porque as pessoas têm às vezes uma ideia de separar o Moisés do Cristo. Então o Moisés é a primeira revelação. Então nós vamos encontrar escrito a fogo, na psicografia a fogo, escrita em 2 pedras de granito azul, numa região que era normal, as pedras do Sinai são cor de rosa, e lá o Moisés desceu com 2 pedras azuis, grafadas em fogo, os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Quer dizer, todas as pessoas podem amar a Deus, porque é de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então o primitivo, ele tem entendimento para entender. Então assim, aí quando o Cristo vem, e também nós vamos continuar, então amar a Deus, aí ele fala, não matarás, não roubarás, não adulterarás, amarás pai e mãe, não prestarás falso testemunho. Então aqui nós temos a base, que nós perdemos ela. Hoje, se nós tivéssemos essa base colocada no nosso coração e no cumprimento, nós estaríamos muito bem, porque nós estaríamos então fazendo tudo que é certo. Por isso que nós estamos chegando ao ponto de que 98% não cumprem esses fundamentos. Não cumpriu esses fundamentos em si, nos seus atos, ele terá então que mudar de sala de aula.
Aí o Cristo, quando chegam para o Cristo e perguntam, qual é o primeiro mandamento? Ele fala, o primeiro mandamento é esse que eu falei, amarás o Senhor teu Deus. Este é o primeiro. E o segundo, não menor que o primeiro, é amarás o próximo como a ti mesmo. Aí tens todas as leis e os profetas. Repete Jesus os ensinamentos então de Moisés. Vocês sabem que levou 1250 anos para essa lição ter possibilidade de ser colocada no coração nosso, do entendimento do Deus único. Foi preciso então ser retirado os hebreus que já tinham entendimento do Deus único, porque tinha que botar a lição de Deus único. Aí essa base foi trabalhada e nós temos então na doutrina espírita, que a doutrina espírita, tem muitas pessoas que acham que a doutrina espírita não é religião e que ela não é cristã. Então a doutrina espírita, ela é filosofia, ciência e religião. Na época que ela foi implantada, as trevas tentaram colocar ela na universidade, para não deixar ela ficar livre. Aí Jesus falou, não, a doutrina espírita, com os homens, ou apesar dos homens, ela será propagada em todos os cantos da terra, porque ela não depende dos homens, os espíritos é que trabalham, então ela depende dos homens encarnados e dos homens desencarnados. Assim que foi tirado a doutrina espírita das garras da dita ciência, que daí deixava só para as pessoas que estavam estudando e não chegavam. Então a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião, e ela é cristã, porque é a religião da terra que mais pratica o Cristo redivivo. Nenhuma outra religião ainda conseguiu chegar ao ponto da terceira revelação, que é da doutrina espírita. E olha a dificuldade de aprovação disso. Nós não chegamos a 2% da população da Terra. Entendeu? Esses alunos não querem esses ensinamentos. Que é o quê? Deus único, imortalidade da alma. Nós vamos encontrar essa comprovação com o Cristo do terceiro dia, aonde ele se apresenta. Ele pegou os seus ossos, o seu corpo, desmaterializou e deixou só lá a roupa. E ele então desmaterializa e se apresenta como espírito não ressuscitado, mas espírito materializado. Aí ele materializado, ele fica falando, depois da sua crucificação, ele vai para a Galileia e lá ele reúne os 500 da Galileia. E eu já tenho conversado com muitos generais que perseguiam o crucificado, porque como que esse crucificado foi morto e agora está vivo ensinando lá na Galileia, né? Aí eu já conversei com os generais que ele falou, não, vocês falam isso, mas é tudo mentira, porque eu ia para lá com o meu exército, eu via aquela quantidade de gente sentada, ouvindo, como se alguém estivesse falando, mas não tinha ninguém falando. Então, os 500 eram médiuns, e eles viam o Espírito Jesus, que se apresentava para eles, e eles enxergavam então pelo sistema que nós temos aqui, que é o frontal, que é onde nós enxergamos através da mediunidade. E eu perguntei para vários generais, vários comandantes, o senhor então chegava, ia lá? Sim, a ordem nós era, procure esse cidadão que reviveu, vamos matar outra vez. Essa era a ordem. E aí o que acontecia? Nós chegava lá, acompanhava aquele povo, eles ficavam sentados e concordavam, conversavam, faziam pergunta, mas faziam pergunta para o vento, não tinha ninguém. São tudo lunático. Lunático. O senhor escreveu isso? Sim, escrevi para o meu imperador, não tem nada dessa história não. Ele não reviveu não. Então eles não enxergavam. Aí ficou lá Jesus trabalhando então para os 500 da Galileia. Aí nós vamos ter então a comprovação de que a imortalidade. Aí precisamos da comunicabilidade dos espíritos. Vamos encontrar então as religiões da terra cultuando o dia de Pentecostes, mas não aceita a comunicação dos espíritos. Não. Lá foi um fogo que era o Espírito Santo. Não, lá foram 70 que estavam lá, 70 espíritos que falaram lá. Então nós temos a comprovação do Cristo no Pentecostes sobre a comunicabilidade dos espíritos. Aí
temos então a afirmação de que na casa do meu pai tem muitas moradas, afirmando que a doutrina espírita diz pluralidade dos mundos. Então, pluralidade dos mundos, você vai ter a confirmação de Jesus sobre, ele falou, na casa do meu pai, isso está na Bíblia. Então tem gente que só acredita o que está na Bíblia. Então acreditem, lá está escrito. Então não quero que vocês não acreditem. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-los diria, vou preparar lugar, não é isso? Então tem a comprovação das muitas moradas. E a reencarnação. A reencarnação o próprio Cristo comprova. Quando ele fala, mas o senhor não é Jesus, disse a população. Por que eu não sou Jesus? Eu não sou o Messias? Não. É porque o Messias só vai vir depois que vier o Elias. Aí o Cristo fala, e está na Bíblia, escrito em São João, aonde ele fala, o Elias já veio e vocês não o compreenderam e fizeram com ele tudo que vos aprouve fazer, porque ele era o Batista e a multidão entendeu que era de João Batista que Jesus falava. Então, comprovação da reencarnação, esses 5 tópicos da doutrina espírita. Nós vamos encontrar então o Batista sendo esse trabalhador do Cristo, que ele sai de lá e reencarna na Europa como John Wycliffe, ainda usando o nome de João, né? Então, John Wycliffe, ele chega e faz uma confusão, porque ele combate a venda de indulgências. A igreja naquela época vendia indulgência nas praças públicas. Você ia na feira, você brigou com a tua mulher de manhã cedo, você ia na feira e comprava, lá tinha uma bancada de indulgência. Indulgência para briga de mulher, R$50. Você comprava um e pegava aquela indulgência, pegava o recibo, ia para a igreja, estava quitado. Indulgência para briga com sogra, valia 1.000, entendeu? Aí você pegava aquela indulgência lá, é caro, aí a indulgência para a sogra custava caro, onde está aqui? E diz que quase não tinha para vender, que saía muito, né? Aí o cara comprava a indulgência. O Wycliffe chegou e falou, negativo pessoal, eu vou traduzir a Bíblia. Não, a Bíblia não pode ser traduzida, a Bíblia tem que ser lida pelo padre de Costa em latim. Ora, como que você vai aprender um evangelho, o padre de Costa em latim? Pô, eu nem de frente eu consigo entender. Entenderam? E essa história veio até há 50 anos atrás, aí, 60 anos atrás, estava a história. O padre lendo o evangelho de Costa, pois coitado dos ignorantes nós. Muito bem. Aí ele pega, o Wycliffe chegou e falou, olha, eu vou traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Ele era um especialista, né? Professor de Oxford, cuja vacina também nós temos de lá, entendeu? Olha a história. Aí ele pega e traduz a Bíblia. Caíram em cima dele, e caíram, mataram ele, botaram ele, enterraram os restinhos de osso. Aí quando chega o amigo dele, o John Hus, que daí também veio depois seguindo os ensinamentos dele, que daí já é o Kardec, entendeu? O John Hus vai daqui um pouco nascer como Allan Kardec, como Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Aí mataram o Wycliffe porque ele estava acabando com a indulgência, acabando com esses ensinamentos da igreja e ainda deixando todo mundo poder ler a Bíblia, agora em inglês, depois em alemão, entendeu? Aí os dois ali, o Batista é o John Wycliffe, o João Evangelista é o John Hus. Aí trabalham, aí pegam, matam o Wycliffe e depois também resolvem, porque daí o John Hus, que era o João Evangelista, ele pega, é julgado, porque também ensinava a todo mundo. Um dia ele pega e fala o seguinte, olha pessoal, ele falou, vocês peguem e renunciem esses ensinamentos que você está falando, que você daí não vai ser morto. Ele falou, mas como que eu vou renunciar uma verdade? Daí falou assim para os julgadores, aí tinha o rei da Alemanha veio, você vai lá, John Hus, se apresente lá para eles no julgamento que eu vou junto, o rei. Aí o cara falou assim, não, se o rei está comigo, eu estou parado. Aí o rei pegou os soldados dele, foi tudo lá, para o concílio. Chegou lá, quando o rei abriu a boca para querer defender o John Hus,
o inquisidor falou: se o senhor abrir a boca mais uma vez, perde a coroa. O rei fechou a boca, ficou quieto e não falou mais nada. Condenaram ele. Quando ele falou, o John Hus falou assim: olha, se vocês, por favor, me apresentem uma palavra que eu tenha dito que tenha ferido a Jesus. Em qualquer parte da Bíblia, em qualquer parte da tradução que foi feita, se nós de alguma maneira nós ferimos os ensinamentos do Evangelho, nesse momento eu me entrego para vocês e vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas enquanto vocês não tiverem alguma palavra que eu falei contra Cristo, eu não me entrego para vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não me entrego. E assim foi. A escolta para levar o John Hus para a fogueira, 1000 soldados, para você ver o valor desse homem, dessa pessoa no meio da comunidade, porque eles não queriam que ele fosse morto. Um dia tinha uma mulher chorando, tentando se matar, porque ela tinha perdido o seu bebê, e como ela era muito pobre, não tinha dinheiro para mandar batizar o bebê, e que se não tinha dinheiro, aquela moeda para batizar o bebê, que tinha morrido, o bebê ia para o limo, e fica no limo chorando, gritando o nome da mãe: mamãe, eu quero mamar, e fica lá pela eternidade, porque ainda até o dia de hoje, a Igreja Católica não tomou a decisão sobre a história do limo, que é uma falácia, não existe isso. Então o pai vem e encontra o John Hus na estrada, e fala: olha, minha mulher essa noite tentou se matar, ela está desesperada. Aí ele contou: não, vamos lá, eu vou conversar com a tua mulher, eu vou batizar o teu filho mesmo morto, se você fica contente. Não precisa. Aí fez, porque a mãe queria se matar, porque não tinha o dinheiro para batizar a criança. Levaram para a fogueira. Quando chegou na fogueira, ele, na frente de todo mundo, cantando, sobe na fogueira cantando e fala: Senhor Jesus, se algum dia eu ferir o seu nome e o seu evangelho, por favor, deixa que essas labaredas, eu sinta todo o calor dessas labaredas. Subiu ali naquela fogueira, amarraram ele, botaram fogo, cantando, não viu nada, entendeu? Aí, para confirmar, resolveram também tirar os ossos do Wycliffe, porque aquele era seguidor, e vamos aproveitar e queimar também depois esses ossos, porque esses ossos não derreteram lá ainda, onde foi colocado. Tá. Aí passa-se o tempo, e nós vamos encontrar então o Pestalozzi, que também vem com o nome de Jean Pestalozzi, o maior professor. Ele vai e funda o colégio de Yverdon. Todos os célebres, a nossa imperatriz estudou lá, os filhos dos nossos imperadores estudaram lá, os alunos estudavam na escola de Yverdon, que era um castelo que foi dado por documento, aonde ele faria essa grande universidade, a maior da Terra. Estava ali o Sócrates, o Platão, né? Pô, a capacidade de ensino, ele dando aula nas praças públicas, né? Ali, ó, dando aula agora para todo mundo, mas só que pessoal mais rico que podia ir lá. E aí aquele castelo de Yverdon, que é na Suíça, ficou para ele até que ele morresse. Quando ele morresse, o castelo voltava para os seus proprietários. Então ele tinha o direito de usar aquele castelo como escola até esse período. E ele fica. E aí nós vamos então ver o nosso Pestalozzi lá, que ele nada mais é que o João Batista, ensinando a forma de educar as pessoas. Ele levava as pessoas na natureza, ele levava para ver as formigas, para ver as folhas, para ver a base de tudo na vida. Era o ensinamento pestalozziano. É a base de toda a cultura que nós temos na Terra até o dia de hoje. Ninguém conseguiu substituir ainda os ensinamentos pestalozzianos. É a base fundamental do ensino. Olha os professores que Jesus manda para a Terra. Aí surge, então, nós estávamos falando já hoje do ano daquele fórum de Trajano. Quando, numa época, foi feito lá um grande evento na cidade, onde eles queriam presentear o imperador com um grande evento, e a cidade se reuniu durante um ano antes, preparando um grande evento para que o imperador fosse visitar a cidade de Lyon, a cidade dos leões. O que nós fazemos? Vamos pegar cristão, levamos cristão para lá, levamos prisioneiro, levamos também, vamos importar os animais da África,
cavalo, vamos importar tigres, leões, tudo que tiver, leões bastante, e vamos fazer uma coisa nova. Aí diz que estava no circo mesmo, eles faziam as reuniões da cidade. O que eles iam fazer? Aí, olha, alguém disse, é muito uma ideia boa, seria nós untar todo esse picadeiro com uma resina e botar fogo, porque nós não vimos ainda um picadeiro com cavalos selvagens, leões selvagens e cristãos junto ao fogo, porque o fogo bota medo em todo mundo. Então vamos fazer isso. Opa, beleza, vamos fazer isso. Aí decidiram então e fizeram um grande espetáculo ali. Esse grupo, essas pessoas todas que estavam naquele circo de Lyon, eles fizeram essa catástrofe lá, depois se arrependeram, pediram oportunidade a Jesus Cristo para reencarnar, para pagar o preço do que eles tinham feito, e vieram para o Rio de Janeiro. Por volta de 1950, eles vieram para o Rio de Janeiro e veio um circo de Roma. O circo de Roma, trazendo leão, trazendo elefante. Vocês podem entrar na internet e vejam lá. Então, um grande circo. E todo mundo queria assistir aquele grande circo. E foram para o circo, na inauguração do circo. Naquele dia, quem estava reencarnado lá, assistindo esses espetáculos? Os de antigamente lá. Estavam lá. Daqui a pouco surge fogo. Os animais se desesperaram. O circo caiu em cima daquela população. Ninguém conseguiu sair daquele circo. Os leões ficaram apavorados, os elefantes ficaram apavorados e começaram a quebrar tudo ali. A minha mãe conta que foi um desespero. Os jornais todos diz que uma comoção nacional, o grande desastre do maior circo romano lá de Roma que veio. E aí diz que no dia seguinte as fotografias saíram no jornal assim, pilhas de sapatinho de criança assim, ó, de sapato adulto, ali pilhas de gente queimada. E aí os jornais diziam: aonde está Deus que deixa a criancinha que vai para ver o macaquinho, que vai no circo para ver o elefante, e olha o que acontece, todos morreram. O sapatinho, antigamente, então resgatando o seu passado do grande circo de Trajano. Quando chegou o dia 3 de outubro de 1804, era às 18 horas, muito frio naquela região de Lyon, muito frio. A neve cai muito, escurece, a noite chega rápida, e era 18 horas da tarde, escuro o céu. Quando alguém olhasse para cima, via como se, numa noite escura, as estrelas despencando. As estrelas vinham, elas caíam do céu, aquelas estrelas caíam do céu, e à medida que iam descendo, elas iam ganhando corpo, iam ganhando aquelas luzes, iam ganhando o rosto, e encheu aquela cidade e se dirigiam para a casa dos pais de Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Porque naquele dia, naquela hora, às 18 horas, nascia na cidade de Lyon, para tentar restabelecer o princípio do cristianismo, o que seria o nosso ilustre Allan Kardec. Aqueles rostos então desciam e se corporificavam ali e iluminaram toda aquela cidade, iluminando a casa de Hippolyte. Família de juiz honrada, já a terceira, quarta geração de juízes. Ele, a ordem é que ele seria juiz também, porque eles se preparavam para era de família de juízes. Aos 10 anos ele se formou na cidade de Lyon e vai ser encaminhado para onde? Para o seu amigo lá, Pestalozzi. Vai para Yverdon, na Suíça, estudar. Aonde ele ia para lá e só sai de lá quando está pronto. Vai e começa a aprender, certo? Imagina o amor dos dois ali, conhecidos, já velho. Aí vai estudar. Começa a ficar doente o Pestalozzi. Aos 18 anos de idade, ele foi para lá com 10, aos 18 anos ele estava formado, e aos 18 anos ele assume a direção da maior universidade da Terra. Essa universidade de Yverdon, de Pestalozzi. Porque o Pestalozzi estava meio doente, mas não tinha morrido. Enquanto ele não morrer, a escola não acaba. E aí ele fica lá. Então, com 18 anos ele assume. Chega um dia que as crianças iam para lá e as mães ficavam a nossa princesa
saía do Brasil e a sua mãe ficava aqui, ela ia sozinha para lá. E daí elas tinham muito saudade dos seus pais. E aí um dia morreu aquela que era a mãe de todos, que era a esposa de Pestalozzi. Porque a esposa de Pestalozzi também era um pouco mais velha que Pestalozzi, e ela não teve filhos, igualmente como a mulher de Allan Kardec, do Hippolyte, que também era 9 anos mais velha, mas também não teve filho. Allan Kardec não teve filho. Aí a mãe deitada ali no velório para ser aquela mãezona, e aí eles pensavam sobre para onde que vai, aonde que fica o amor. Algumas crianças perguntavam: onde que fica o amor dessa nossa mãe, que ela amou nós, mesmo nós não sendo filho dela, ela nos amava igual a nossa mãe? Então não pode acabar. O Kardec também estava ali e precisava provar isso, que ninguém sabia ainda, né? Como que é? Até então, até o dia de hoje, ainda hoje, pensa o seguinte: a pessoa morre, vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou para o limbo se for pequenininho, entendeu? A doutrina espírita já explicou isso, que não é assim, nada disso. Todo mundo tem que continuar trabalhando, lutando, então nada de rede com anjo cantando, porque o anjo não ia ter paciência de ficar cantando a eternidade. Haja música para você cantar a eternidade, né? Na nuvenzinha, não tem jeito. Aí o Hippolyte, então, já tinha feito algum trabalho, e olha o que esse homem fez. Em 1824, aritmética do primeiro grau. 1825, plano de uma escola graduada segundo o método de Pestalozzi. 1828, projeto de melhoramento da instrução pública. 1829, aritmética do segundo grau. 1830, aritmética do terceiro grau. 1830 também, os 3 primeiros livros do Telêmaco de Fenelon, vertidos do francês para o alemão. Memórias sobre a instrução pública. Gramática francesa clássica. Manual de geografia para professores. Instrução prática para concursos públicos. Catecismo gramatical para exames. Ditados normativos para exames. Gramática francesa normal. São as obras. O nosso irmão Hippolyte era uma autoridade tão reverenciada que nenhuma festa de Granfino, nenhuma festa de duque, de duquesa, de rei aconteceria sem a presença dele. Tem obras que a gente tem visto aonde nós vamos encontrar, bem antes do Espiritismo, o nosso professor lá, nos lançamentos dos livros, a reverência que davam a esse homem pela sua moral, pela sua categoria, pelo seu exemplo de honorabilidade que tinha esse professor, esse homem que dava aula de medicina, de geografia, de matemática. Ele só diz que quase todas as 5 ordens de ensino o Hippolyte dava aula. Aí o Pestalozzi morre, desencarna, e aí perde-se, fecha a escola de Yverdun. E ele então, o Kardec, o Hippolyte vai para a França, aonde ele vai continuar dando aula. Nesse momento, o sobrinho do Napoleão assume, e para fazer média com a Igreja Católica, ele dá todo o ensino, autoridade para a Igreja Católica. E a Igreja Católica passa a obrigar os professores a dar aula que eles queiram. Então, não é mais para você dar aula com base no Pestalozzi. Você não vai falar sobre outros mundos, você vai agora... Aí o Hippolyte falou: não, eu vou dar aula de ciência. Eu não vou dar aula conforme a religião quer. A religião não tem o direito de sacrificar a ciência. Respeitamos a religião, mas vamos... E aí foi expulso, quer dizer, não é que foi expulso. Ou você faz assim, ou você sai. Aí ele saiu, fundou um colégio para seguir com a norma antiga. Não deu certo, porque a igreja muito poderosa falou: se você mandar aluno para lá, você está excomungado. E aí os alunos não podiam ir lá. Aí ele passou, praticamente quebrou, fechou a escola, passou muita necessidade. Aí ele era casado, tinha uma professora lá, que depois ele casa com ela, que ela era filha única de um homem muito rico,
e aí também durante algum tempo ela ajudou no sustento, e ele passou a viver dando aulas particulares. Quando chega por volta de 1850, por ali, estava um escândalo na França de as mesas girantes. As mesas pulavam, dançavam e era uma confusão. Aí o Hippolyte, muito cansado, já muito doente, ele começa a ter apoplexia, ficou praticamente cego, muita dor nos olhos, não conseguia dormir, sentia muita dor nos olhos. Aí chegou para ele um amigo e falou assim: Hippolyte, tem uma pessoa que ela recebe pessoas de outro mundo, médicos pessoas que já morreram, recebe pessoas lá, e ela está atendendo. Por que você não vai lá para fazer uma consulta dos teus olhos? Porque eu fui lá, menino do céu, você precisa de ver o que aquela sonâmbula fala. Daí era o Victor Hugo quem falava para o Kardec, para o Hippolyte. Daí ele falou assim, escutou toda a história do seu amigo e falou: Victor, essa história é muito boa para escutar quando se perde o sono. Aqui no Brasil seria história boa para boi dormir, né? E falou: mas por que isso? E a dor nos olhos, ele é católico, né? As dores nos olhos. Ele falou: então tá bom, vamos lá amanhã eu te levo lá. Então tá bom, foi lá. Chegou lá, na frente daquela sonâmbula, uma moça nova, sentou. Daqui a um pouco alguém começa a falar, ele vê que é um homem muito culto, numa moça que não tinha cultura, começa a falar com muita nobreza, com muito respeito, e falou para ele assim: temos autorização de curar, de melhorar os teus olhos em até 15 dias as dores passarão, e até 30 você está totalmente curado. Aí ele pergunta: quem está falando? O Espírito responde: a verdade. Porque era a equipe do Espírito Verdade. Ele falou assim: a verdade. Aí o professor: que verdade? A tua ou a minha? Não existe isso. Aí o Espírito olhou para ele assim, sorriu, deixou para responder outro dia, né? Como dia: ó, amigo, só existe uma verdade de Deus, não tem a tua verdade e a minha, né? Tudo bem, a dor comendo nos olhos, volta para casa. Chega em casa, não muito acreditando, mas a dor não começou a melhorar. Aí por que o cara procura a doutrina, o centro espírita? Porque está com dor, né? Aqui na doutrina espírita tem um ditado: você vem no espiritismo pelo amor ou pela dor. Graças a Deus que todos vocês estão aqui pelo amor, trazendo um pouquinho de dor também, entenderam? Porque ninguém é de ferro. Daí ele pega e sabe, efetivamente melhora. Quando você melhorar, venha falar comigo. Aí passou 30 dias, melhorou, e daí ele falou: então nós temos uma tarefa a ser realizada. Aí ele começa a ir visitar as escolas, aqueles lugares onde as mesas pulavam, né? E aí ele descobre que quem fazia as mesas pular era espíritos que faziam isso. Daí ele perguntou: mas quem que? Aí os espíritos, ele então catalogou a doutrina espírita. Ele é o codificador da doutrina espírita. E aí fez pouco. Em 1857, o Livro dos Espíritos. 1858, a Revista Espírita. 1859, o que é o Espiritismo? 1859 também, a Revista Espírita, que daí vai até 1860. O Livro dos Médios, 1861, Revista Espírita, 1861 também, Revista Espírita também vai 61, 62, 63, 64. Essa Revista Espírita é um manual. Todas as perguntas que faziam da Terra, falando contra a doutrina espírita, ele argumentava e provava. Então saiu essa Revista Espírita. No ano de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Continua até 67, 1867, as revistas espírita. 1868, a Gênese. 1869, Iniciação Espírita. 1869, também a Revista Espírita. 1890, aí é publicado as obras póstumas, porque lá, como ele ia morrer
em 1869, não dava tempo de terminar a obra. Então o que aconteceu? Ele começou a escrever uma obra lá na França até 1869, e essa obra estava sendo escrita a continuidade aqui no Brasil. Por isso que ela é publicada aqui no Brasil como obra póstuma, depois da sua morte. Pegaram de lá a continuação aqui para terminar a obra. Quando o nosso irmão Hippolyte, trabalhando lá na França, ele edita o livro dos Espíritos. Você sabe que essas obras foram presas, foram queimadas, e aí quando ele vê aquelas obras que foram queimadas, ele ia, como foi queimada na Espanha, existia um problema tinha sido mandado com nota fiscal da França para a Espanha. Ninguém tinha poder de pegar do correio essas obras e queimar, como a igreja tinha feito. Então ele ia entrar na justiça, que seria um processo muito violento na parte assim de importação e exportação, que envolveria as alfândegas de todas as partes do mundo. Era um tratado violento que estava sendo quebrado. Aí aparece o Espírito Verdade e fala para ele: não, deixa, essa vai ser a maior propaganda para a doutrina espírita. Elas subirão, as cinzas subirão para o céu. Nós aqui na Federação Espírita temos um vidrinho das cinzas desses livros. Essas cinzas foram colhidas e foram espalhadas para o mundo inteiro. A Federação Espírita ganhou, ela tem um vidrinho, um frascozinho com a cinza dos livros que foram queimados na Inquisição lá na Espanha. Aí ele pega e não faz o trabalho. No mesmo dia, aquele navio que tinha levado as obras que foram presas, ele se apresentou e falou: eu ando para o mundo inteiro, e a partir de hoje eu vou ser o transportador das suas obras, senhor Hippolyte, senhor Allan Kardec. Você coloca no meu navio e ninguém mexe no meu navio, e eu entrego. Ele passou então a levar para o mundo inteiro, aonde ele ia, na sua companhia, as obras que foram espalhadas. No dia seguinte da queima dos livros, o mundo inteiro deu no Jornal Nacional, né? Aí no dia inteiro queriam as obras. Onde que estão aquelas obras? Queria saber o que é essas obras que foram queimadas lá. E o mundo inteiro queria receber essas obras. O Kardec estava já próximo do seu desencarne, que seria no dia 31 de março de 1869, quando ele estava preparando os seus livros e o correio chegava. Ele estava usando um casaco comprido, muito frio, e o correio bateu, ele pegou todas as obras. Antes desse fato, chegou para ele o Dr. Melry, que era um médico homeopata muito famoso e que tinha desencarnado e que estava cuidando do Hippolyte, e falou para ele: Kardec, você não terá tempo, a ordem que nós estamos recebendo informação. Quando o Kardec perguntou: mas o senhor, como que o senhor tem esses conhecimentos espirituais? É porque quem está falando para mim é o Espírito Verdade, e o Espírito Verdade é o Pestalozzi, ele faz parte do Espírito Verdade. Por quê? Porque lá, quando o Cristo falou assim: mas o senhor mas o Elias há de vir. Jesus fala na Bíblia: sim, o Elias há de vir, e explica que o Elias já veio. E Jesus continua falando: o Elias há de vir. Ele há de vir lá em 1857, entendeu? Ele há de vir restabelecendo todos os ensinos. Isso está na Bíblia. Se não fosse esse fundamento, você não teria por que Jesus falar isso lá. Entenderam? O Elias já veio, e o povo entendeu que era de Batista que ele falava, mas o Cristo falou: mas o Elias haverá de vir. E ele veio. Então ele é um dos espíritos da corte dos Espíritos Verdade do Cristo. O Cristo é o principal e toda a sua corte de trabalhadores. O Kardec pega os livros. O doutor falou para ele: o senhor não terá tempo de terminar a sua obra, porque a sua saúde está muito grave. Por gentileza, o senhor não acenda mais a sua lareira, porque essa lareira com lenha, ela produz um gás que é tóxico
Ninguém deveria usar essas lareiras. Então vocês que usam lareira aqui no Brasil, no calor, no Ceará e tudo, então não se usa aquela fumaça. Aquela fumaça então que sai com cheirinho de coisa, de torresminho, pior ainda, aquilo mata o cidadão. Então não devem ficar perto desses tipos de fumaça. Aí ele falou: o senhor, por favor, para que nós ganhemos mais um tempo, não use mais a sua lareira, mesmo frio, e nós vamos trabalhar para manter o senhor o maior tempo possível. Mas quem que está dando essa informação? Ele falou: o Espírito Verdade está dizendo que o senhor retornará no início do próximo século para continuar a sua obra, que não há mais tempo de continuar por aqui. Se o senhor continuar por aqui, o senhor cometerá um grande erro, porque estará fraudando o seu corpo, porque o senhor está exigindo do seu corpo o que ele não pode fazer. Então vamos mantê-lo o maior tempo possível aqui, até que chegue a ordem de Deus da sua morte, do seu desencarne. Aí quando chegou o dia 31 de março, o correio bateu, ele pegou todas as obras na mão e foi levar, andando assim. Quando ele andou na metade da sala, o correio estava vindo, ele cai de joelho em cima dos livros, que estava sendo mandado para o mundo inteiro. Ele cai em cima dos livros e já muito mal, socorrem ele e ele desencarna. Praticamente ele desencarna em cima dos livros. Como eles tinham na doutrina espírita, eles tinham estudos lá, e ficou combinado que quando o Kardec desencarnasse, ele deveria, cada um que desencarnava, os amigos que está aí, vocês podem procurar nas obras, O Céu e o Inferno, na Gênesis, você vai encontrar esses relatos. Então a pessoa desencarnava, eles iam mesmo lá no túmulo e falavam com o cidadão lá, para provar que ele estava vivo, lá no túmulo. É comum. Aí até tem o Kardec pergunta, ele que ainda estava vivo: mas o senhor não acha ruim nós lá no cemitério, na frente de todo mundo, dos seus filhos, ler sua carta? Não, eu faço questão. É bom que pode ser que abra o coração dos meus filhos, que não querem entender a vida espiritual. Quem sabe na porta do túmulo que eu vou ser enterrado, qual filho que não abre o seu coração para um pai? Qual filho que não abre o coração para o seu pai na porta de um túmulo? Pode ler, senhor Kardec, leia lá, porque enquanto estavam cultuando, quer dizer, cuidando do corpo dele, ele já estava se comunicando lá, já tinha escrito. Aí escreveram tal. O Kardec então estava sendo também cuidado do seu corpo, ele já estava dando comunicação lá. Sim, pessoal, é exatamente isso. Eu estou aqui vivo, sou eu mesmo, dava os testemunhos, conversava com as pessoas, escrevia, enquanto o seu corpo estava lá. Isso é perfeitamente possível, isso está na obra da doutrina espírita, a comprovação. Vocês que não querem acreditar, pelo amor de Deus, não vão acreditar nem em Jesus. Jesus provou isso no terceiro dia. Então, agora só porque é o Kardec não pode provar? Então a doutrina espírita veio, catalogou, provou que realmente ninguém morre. Aí passa-se ele era o 31 de março. No Brasil nós temos um problema, que dia 1º de abril é dia da mentira. Ferrou. O Kardec tinha que nascer aqui no Brasil. Quando que ele nasceria? 41 anos depois, 1869, ele nasceria aqui em 1910. Só que daí, ele seria quem? O Chico Xavier. Aí, a mãe do Chico Xavier, a mãezinha dele lá, com dor, cólica de bebê nascer. E o Chico estava para nascer. O pai falou assim: mulher, segura aí, pelo amor de Deus. Você não vai deixar que o meu filho venha nascer no dia da mentira. O pai nem sabia quem que era que estava reencarnando ali. Você segure aí. E a coitadinha da mãe, estou brincando, mas diz que foi assim mesmo. Diz que segurou. Quando deu 00:01 do dia 2 de abril, o piazinho nasceu. Para não nascer, imagina, Chico Xavier, a fraude do espiritismo, nasceu no dia da mentira. Pô, o espiritismo, eles falam que é uma mentira, entenderam? Aí não podia, realmente não podia. Só que ele precisava nascer logo depois do dia 31. Eu não sei se os outros países também comemoram o dia 1º, dia da mentira também lá, não sei, bobeira. Muito bem, o Chico nasceu aqui no dia 2 de abril de 1910, para continuar as obras da doutrina espírita. Aí, só de luxo,
escreveu 536 livros, publicados até agora. Já foi encontrado um armário cheio de obras que foi entregue para uma pessoa para que trabalhe. Deve nascer ali mais uns 35 livros, entenderam? Então veio, trabalhou aqui, deu a sua lição do que é realmente ser um espírita, ser um médium, porque ele fala, porque a mediunidade, lá ele já tinha ele tinha a mediunidade intuitiva, que é o mais alto grau. Pô, eu estou falando do João Evangelista, aquele que lá na ilha de Patmos, ele ficou escutando o Cristo nas costas dele, para ditar para ele o Apocalipse. O João Evangelista, ele escreveu o Apocalipse, a última obra do Cristo. Para isso ele precisou ficar aqui, sabe quanto tempo? 102 anos. Precisou preparar a ilha de Patmos, ficando preso como preso do Império Romano, para preparar o ambiente cristianizado, para o Cristo então chegar e trazer a sua obra, que é o Apocalipse, o último livro. Os peixes ficavam em volta da ilha. O João ia lá conversar com os peixes. Um dia um soldado escutou ele falando assim para os peixes. Diz que branco, era noitinha, diz que estava clareando as costas dos peixes para fora da água, assim, tudo branco, como se fosse uma noite de luar sobre o mar. O João conversando com os peixes. Aí o soldado estava indo levar para ele uma cartinha que veio do julgamento lá da Roma, né, do Império Romano, que ele seria cozinhado então em tacho por 7 dias, porque ninguém conseguia matar ele. Eles mandavam assassino, o assassino virava cristão. Mandava os melhores soldados, os caras se modificavam. Um dia, estavam conversando lá na ilha de Patmos, um grupo de soldados que chegava, então a cada 6 meses eles trocavam as guardas, né? E voltavam uma batelada de homem que não queria ser um soldado mais. O cara virava cristão. E daí, não, chega lá, ninguém mata ele, não tem um assassino que consiga matar ele. Vocês não conseguiram matar ele naquela viagem que vocês estavam andando? Não, ninguém conseguiu. O que aconteceu? Uns desertaram, outros assassinos fugiram e ninguém conseguiu chegar. Mas esse cara é um monstro, Sim, Jesus falou, ninguém vai botar a mão em você. Né? Aí ele estava lá. Aí um dia ele estava numa barraquinha para esperar que ele morresse de velho, alguma coisa. Uma ilha de pedra vulcânica, não tinha um grilo lá, porque não tinha uma folha verde lá. Então, se não tem folha verde, não tem grilo, né? Nada. Diz que durante o dia fazia mais de 40, 50 graus, aquela pedra vulcânica. O vulcão cresceu e estava lá. Não tinha uma folha de mato naquele lugar. Os romanos achavam que ele, um velhinho já, não aguentaria uma semana lá. E o cara firme lá. Aí um dia eles estavam lá conversando, chegou um soldado e falou assim, olha, eu estou chegando lá de Roma, a sua notícia é muito interessante, mas eu já vim preparado para não escutar a sua conversa, com todo o respeito, mas eu não entendo, o senhor está falando aqui para nós, ele sentadinho assim num toco, o senhor está falando aqui para nós que esse Deus que o senhor fala, porque eu acredito nos deuses romanos, nós temos deuses para todo dia, nós temos um Deus. Então se nós temos um monte de Deus, por que nós vamos querer um Deus só? Um Deus só não é mais fraco do que um monte? Claro, a ideia de um soldado é ter muito soldado. Aí ele explicando, não, existe esse Deus bom. Aí o soldado falou, mas veja, o senhor falou que esse Deus seu é muito bom. Como que ele pode ser bom se eu fui mandado aqui para vir cuidar do senhor? Na marra, mandaram eu vir para cá. Aqui eu não tenho vinho, aqui eu não tenho noites de boemia, aqui eu não tenho o pão farto, aqui eu não tenho as festas que eu tenho lá em Roma. E aí eu chego aqui eu fico tomando essa água salobra. O senhor viu que já faz dia que eu não consigo comer, porque tudo que eu como eu vomito, toda a água que eu bebo eu vomito, porque a água é muito salobra, essa água é ruim. Como que o senhor pode falar que esse Deus bom me tira eu das minhas festas, manda para vir cuidar do senhor, que eu não tenho nada a ver com o seu problema? E aí o senhor diz que esse Deus é bom? Eu não posso entender quem que é esse Deus que faz isso, que manda eu vir para cá, fugindo do vinho farto, numa água dessa categoria. Aí o João olhou para ele assim, diz que até com tristeza, e lá no céu foi uma correria. E diz que uma correria lá, e o dedo de Jesus, botou o dedo de Jesus, escutou a conversa, botou o dedinho dele assim de luz na cabeça do João.
E ali naquele lugar, o João começa a afundar na pedra, naquela pedra ferro. Ele começa a afundar. E os caras apavorados, e o cara começa a afundar dentro de um poço de água cristalina. E aí quando tira o veinho, estava um poço de água cristalina. Essa água jorra até o dia de hoje. A única água que não é salobra naquele lugar foi essa água feita naquela noite, aonde o corpo do João afundou, e foi essa nascente de água cristalina lá na ilha de Patmos. O soldado ficou desesperado, correu tomar aquela água. Voltou para lá, cristão, já não era mais assassino. Entendeu? Aí estava lá o João falando com os peixes. Olha, meus irmãozinhos, se vocês um dia caírem na rede, ou na lança, ou no anzol dos pescadores, que eles não têm muito amor por vocês, por favor, não queiram mal a eles. Procurem amá-los, porque eles querem o vosso corpo, que eu não aconselho, mas eles querem. Então, quando e se isso acontecer, o que eu espero que não aconteça com vocês então fiquem longe daquelas minhocas penduradinhas lá, né? Não falou isso, mas eu falaria. E daí os peixes não obedecem. Daí ele pegou e falou assim para os peixes: vocês então, se um dia vocês caírem, vocês não façam com revolta. Sabe por quê? O Cristo morreu na cruz calmo, tranquilo, sem uma ofensa. Então sigam o exemplo do Cristo. Aí o espírito do cardume, que é um espírito maior, ele passa a informação que ainda não é mental para o sentimento daqueles grupos ali. E estava branco. Quando os peixes começaram a se agitar, era o soldado que chegava com a cartinha de que ele iria ser fervido por 7 dias, que é uma outra palestra para outro dia. Muito bem. O Chico Xavier vem aqui e vai ser essa sumidade da mediunidade. Olha o que ele escreveu para nós esses dias. Aqui, ó, você viu Sócrates, Platão, João Evangelista, John Wycliffe, Allan Kardec, Chico Xavier. E aí, nós somos da doutrina espírita, pessoal. Vocês que me ouvem, pelo amor de Deus, vem querer falar que o Chico não é o Kardec? Quando o Chico desencarnou, dali uns 6 meses, ele estava aqui, porque ele é amigo do Dr. Bezerra. Ele estava aqui, médium de minha confiança, vidente, enxergou, viu ele aqui, sentado, vestido de Allan Kardec. Entendeu? Ele não gosta que fala, porque ele é muito grandioso. Vamos deixar claro uma coisa. Vamos separar o professor por sala de aula? Então vamos deixar o João com a grandiosidade dele, vamos deixar o Sócrates de Platão. Cada um tem a sua tarefa. E a grandiosidade do Chico, sem diminuir a grandiosidade do Allan Kardec. Entenderam? Essa é a tarefa. Ele estava aqui, aí ele se comunicou, já falei, aonde poderia ser encontrado o Chico Xavier. Acreditem, eu sou o Chico Xavier. Aonde poderia ser encontrado o Chico Xavier, a não ser nas casas espíritas que praticam o amor e caridade. Fiquei muito feliz que essa casa, então, pratica o amor e a caridade, porque senão não seria encontrado o Chico Xavier. Aí ele deu comunicação por uma médium, outra médium que viu ele, então, vestido de Allan Kardec. Isso é patente, já todo mundo já sabe, e nós somos divulgador da doutrina espírita. A reencarnação é nossa norma de conduta, é a vida, e assim procede. Dr. Bezerra não está reencarnando agora? Né? Ele não foi Lucas? Ele não foi um grande essênio que preparou até o dia que Jesus desencarnou? Por isso que ele volta 30 anos lá depois como Lucas, porque ele teve que entregar o Cristo e aí corre para continuar o Evangelho. É assim a vida. Olha o que o Chico escreve para nós aqui, no dia 13 de junho de 2011. Irmãos e irmãs, quanta alegria a nossa ao sermos indicados para dividir convosco nossos humildes conhecimentos. Rogamos ao nosso irmão e Senhor Jesus Cristo que os abençoe e os ilumine hoje e pela eternidade. Sois trabalhadores de Jesus e da mediunidade. Sois trabalhadores de Jesus e a mediunidade é sem dúvida a âncora de salvação da humanidade em todos os tempos, pois que todos somos médiuns, independente da religião a que pertençamos. A seara do Cristo é enorme
e somos todos convidados para servi-lo, e seremos aceitos em sua vinha somente se estivermos devidamente preparados. Preparação essa que alcançaremos com muito estudo, trabalho e disciplina, como aquela que nos foi imposta pelo nosso mentor e amigo, pois quanto ao estudo e trabalho, sempre nos dedicamos conforme nossa capacidade. A dúvida que muitas vezes envolve os medianeiros e até acompanhadas de solidão, sempre será suprida pelos amigos espirituais que nos cercam, pois que nunca estamos desamparados. Toda forma de manifestação mediúnica é abençoada quando fundamentada sobre o Evangelho divino e a caridade sublime. Sentirão de forma acentuada a presença dos irmãos espirituais ao vosso lado, e será mais intensa devido ao avanço do planeta através da regeneração que já se iniciou. Por isso observarão, nesse núcleo avançado de estudo e pesquisas espirituais, variadas formas de manifestações mediúnicas, principalmente aquela em que nos dedicávamos enquanto estávamos reencarnados no planeta. Talvez por ser uma das formas mais simples comparadas às demais, reiterando sempre o nosso respeito e carinho a todos os médios do amor e da paz. Recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo a permissão de continuar a servi-lo onde seja necessário nosso concurso, embora paire muitos comentários a esse respeito. E como estamos sempre apostos para atender suas ordens, recebemos o convite fraterno de nosso venerando Dr. Bezerra de Menezes para trazer nossa colaboração e auxílio. Que a luz divina e o amor divino sejam sempre convosco. São os votos sinceros do vosso irmão e o menor de todos os servidores, Chico Xavier. Fantástico. Então, nós vamos encontrar nessa data abençoada, na comemoração do aniversário de encarne de Allan Kardec, que nós comemoramos no dia 3 de outubro, que ele nasceu em 1804, e também a continuação. Você então estará retornando para continuar suas obras no início do próximo século. E o início do próximo século, que era o século XIX, ele aqui esteve 10 anos depois. Início do próximo século, 10 anos depois. Ninguém apareceu até o dia de hoje para dizer e fazer mais do que fez a comprovação de Chico Xavier, que é a continuação do nosso Hippolyte Léon Denisard de Rivail, o nosso insigne Allan Kardec, trabalhador do Cristo. E não se espante, daqui mais um tempo, espero que demore um pouquinho, porque senão nós ficamos sem ele aqui também, né? Ele vai estar daqui a pouco reencarnado novamente, trabalhando. O Chico falou assim, ele estava encarnado ainda, ele falou assim: eles estão dizendo para mim que o Emmanuel baixa e eu subo, né? O Emmanuel baixa e eu subo. Eu quero ver se ele vai aguentar o repuxo. Ele está aqui no Brasil, reencarnado, com uns 22 anos agora, vai ser uma sumidade, eu acredito, na parte do ensino, da cultura, da justiça, que ele é um grande político também, já deve ser um jovem de muita categoria, e é escondido pelo Chico Xavier. Um dia o Dr. Bezerra perguntou assim para o Chico, Chico, aí o Chico falou: fale, paizinho, como está o nosso senador? Ah, paizinho, a maior dificuldade é esconder ele dos espíritas, porque os espíritas estão loucos para saber quem que é ele. Ele está escondidinho na dele. Reencarnado, pessoal, não muda. Tem gente, eu já vi gente que saiu aqui do Bezerra e depois, o que aconteceu que você foi para outra religião? Ah, não, eu não quero essa história de ter que voltar a reencarnar outra vez. Eu quero ir para o céu, que é muito melhor, chega. Eu morro aqui e vou para o céu. Mas moça, e se for para o inferno? Bom, é uma dúvida, mas então, mas pelo menos já resolve o meu problema. Não fica nessa história. É que Deus criou nós perfectíveis. Nós temos que arrumar a nossa perfeição. Aí tem que trabalhar, estudar. Viu que o nosso Chico fala aqui, nosso Kardec fala aqui? Muito estudo.
Então, meus amigos, obrigado pela atenção de vocês. Louvado seja essa luta abençoada. E louvada é a escola de Jesus Cristo, né? Olha o trabalho desse Senhor, Mestre Jesus, ao ponto dele vir aqui trazer a sua própria vida para tentar ensinar um pouquinho do amor. Aí, quando perguntaram para o Chico, mas Chico, nessa época agora da informática, da eletrônica, o que você acha que está acontecendo com a humanidade? O Chico falou, olha, nós estamos sendo capazes de aprender um pouco da ciência, mas ainda não conseguimos compreender o amor do Cristo que veio ensinar. Então, queridos irmãos, vamos pautar a nossa vida nesse fundamento para encerrar a nossa conversa. No dia que o meu evangelho estiver espalhado por toda a terra, disse Jesus, escutado em todos os cantos da terra, estará então implantado a regeneração. Esse dia será o dia em que todos os países terão como carta magna, constituição dos seus países, o evangelho. Então nós temos que botar na nossa Constituição e na Constituição de todos os países o evangelho do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestará delação premiada. Entenderam? Tudo isso nós temos que cuidar. Quando nós implantar isso tudo, o Cristo então, o meu reinado estará implantado na terra. É isso. Vamos fazer um pacto de amor para implantar isso logo, pessoal? Ah, mas a China produz coisa... No Evangelho está dizendo, sim, é normal. Uma comunidade vai produzir o trigo, a outra vai comer. A outra vai produzir roupa para aquele que planta o trigo, vai produzir máquina. É assim que deverá ser a constituição das leis no país. Um país produz uma coisa que o outro não tem, e o outro venderá para o outro, trocará para o outro, fará o escambo na base da lei do amor, da justiça. Ninguém querendo cobrar muito caro, entenderam? Essa é a lei que nós temos que implantar. É para hoje ou para amanhã? Vamos para hoje? 98% de gente tem que passar na prova de recuperação. Vamos passar. Então vamos fazer a nossa oração. Ó, meu Jesus, como é lindo os seus ensinamentos, como são majestosas as suas lições. Andaste por essa terra, planando pelos ares, para demonstrar a alegria daqueles que trilham o caminho do querer, o caminho da esperança, o caminho da fé, o caminho que levará o homem ao paraíso, aonde o lobo ficará ao lado do cordeiro, aonde um amará o próximo, aonde ninguém terá medo. Cada um será parceiro, companheiro da verdade. Ah, Jesus Cristo, como tem sido difícil os teus ensinamentos. Disseste que o seu evangelho até o dia de hoje foi pautado pela espada, e nós temos visto, sim, todos os seus emissários morreram na fogueira, foram todos sofridos. Tu, Senhor Jesus, foste colocado na cruz por nós, na traição, na corrupção. Como tem sido difícil, mas esses dias passarão, porque o seu amor é jubiloso, ele é grandioso, ele impera em todos os lugares, e todas as mentes que ouvem, elas querem serem melhores. Ninguém nasceu para ser mal, todos nós nos arrependemos, todos nós queremos melhorar. Ampara, Senhor Jesus, com a sua luz, cada lar que nos ouve, cada mente que nos escuta. Abram seus corações. Você que cometeu crime não está condenado para sempre. Basta o seu arrependimento e você então passará a restituir tudo aquilo que fraudou, tudo aquilo que fez de errado, para que esses recursos retornem aos lugares do necessário, para os hospitais, para o alimento, para a saúde, para a paz. Senhor Jesus, ampara todos os que sofrem, que possa, Senhor Jesus, as dores serem aquele alarme de convite para a modificação.
Auxilia, Senhor Jesus, a todos nós, e que a sua misericórdia resplandeça, como é o seu verbo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, desesperados, angustiados, em dor, em trevas, em sofrimento, que eu vos aliviarei. Respeitaremos a sua lei, respeitaremos o seu ensinamento. Que a paz esteja com todo e que Jesus esteja sobre todas as coisas, sob o comando de Deus em todos os lugares. Assim seja.